Ok, alunos e alunas, estamos aqui de volta para mais um vídeo ainda sobre radiciação. E agora nesta aula a gente vai ver sobre racionalização de denominadores, né? Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui. O processo geral consiste em multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo fator, o que não altera a fração, chamando fator racionalizante. Ele é chamado de fator racionalizante. Ele é escolhido de forma a desaparecer a raiz do denominador. Então é isso que a gente vai entender, como é que a gente vai eliminar a raiz do denominador. Então temos aqui uns casozinhos antes da gente ir para a prática, para a gente entender como a gente pode encontrar o fator racionalizante. Esse fator racionalizante é que vai fazer com que o radical ele desapareça do denominador, ok? Vamos lá. Então, primeiro caso, qual é o fator racionalizante de raiz quadrada de 7? Sim, lembrando que esses exemplos, essas questões, muitas delas eu estou tirando do livro Andrini, o livro antigo, né? E como vocês estão observando aqui a fonte, ok, gente? Vamos lá. Então, o primeiro caso é como encontrar o fator racionalizante. Então, raiz quadrada de 7. Então, vamos para a resposta. O fator racionalizante de raiz quadrada de 7 é raiz quadrada de 7. Bom, coincidiu que seja o mesmo, porque quando a gente for multiplicar raiz quadrada de 7 com raiz quadrada de 7, então o que é que vai acontecer? E a gente vai encontrar o seguinte: raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 é igual a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Então, gente, poderia ser feito da seguinte forma. Veja só. Eu poderia colocar aqui, ó, raiz quadrada de 7 multiplicado pela raiz quadrada de 7. A gente poderia colocar da seguinte forma. Raiz quadrada de 7 vezes 7. Observe que a gente pode fazer essa multiplicação porque os índices aqui, ó, é 2. Aqui é 2, ó, 2, aqui também é 2, certo? Então, se os índices são iguais, a gente pode colocar o radicando de cada termo em um único radical, certo? E aí ficaria dessa forma aqui. Aí você multiplicando 7 vezes 7 vai dar 7 ao quadrado. E olha o 7 saindo do radical, porque o seu expoente aqui, o expoente do radicando é 2, e aqui nós temos 2. Então, a resposta é 7, ok? Então, esse foi o primeiro exemplo, certo, gente? Vamos aqui para o segundo. Qual é o fator racionalizante da raiz quadrada de 5? Aliás, desculpa. Qual é o fator racionalizante de 5 raiz quadrada de 3? Então, observe que tem uma multiplicação aqui, ó, 5 multiplicado pela raiz quadrada de 3. O fator racionalizante de 5 raiz quadrada de 3 é apenas raiz quadrada de 3. Olha, por que o 5 não entrou? Poderia entrar? Poderia. E multiplicando no numerador e o denominador, não vai alterar a fração. Mas nesse caso, para facilitar os cálculos, nós vamos pegar apenas a raiz quadrada de 3. Então, aqui a explicação. Ó. 5 raiz quadrada de 3 multiplicado pela raiz quadrada de 3 é igual a 5 raiz quadrada de 3 ao quadrado. Mesmo caso aqui, quando eu multiplico 3 vezes 3, dá 3 ao quadrado, que vai ser igual o 5, repete, multiplicado por 3. Então, dá 15. 5 vezes 3, 15. Ok? Vamos lá, vamos para mais um caso. Esse terceiro caso. Qual é o fator racionalizante de raiz quinta de 7 elevado ao cubo? Observe, gente, agora que aqui nós temos aqui o expoente 3, né? 7 elevado a 3, 7 elevado ao cubo. Então, eu tenho que achar um número
onde aqui dentro dê 5 ao invés de 3. Por que 5? Porque o índice aqui é igual a 5. Então, veja só. Então, aí aqui, ó, o fator racionalizante de raiz quinta de 7 elevado ao cubo é quem? Raiz quinta de 7 elevado ao quadrado. Por quê? Porque quando eu for multiplicar raiz cúbica vezes raiz quadrada, a gente repete a raiz e soma os expoentes. E por que a gente pode fazer essa multiplicação? Mais uma vez, porque os índices são iguais. Porque os índices são iguais, certo? Então vai ficar dessa forma. Raiz quinta de 7 elevado ao cubo vezes raiz quinta de 7 elevado ao quadrado é igual a raiz quinta de 7 elevado à quinta. Olha o 7 saindo do radical. Então aqui o radical vai ser eliminado e a resposta será 5. Ok? Vamos para mais um caso. Neste caso aqui, qual é o fator racionalizante de raiz quinta, raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 2? Aqui nesse caso nós temos dois termos, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 2. Certo? Sempre quando tiver dois termos aqui, o fator racionalizante, você vai ter que fazer a multiplicação trocando esse sinal. Se ele aqui é positivo, o fator racionalizante vai ser ele mesmo, sendo aqui negativo. Certo, gente? Então, vamos aqui à explicação. Então, nós temos raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 4, mais raiz quadrada de 2, desculpa, multiplicado por quem? Pela raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. Gente, quando a gente vai fazer essa multiplicação, a gente vai encontrar esse resultado aqui, certo? Vou explicar aqui passo a passo. Veja só, quando eu multiplico esse com esse, e eu tenho também de multiplicar esse com esse. Em seguida, vou multiplicar esse com esse, e depois esse com esse. Faço todas essas multiplicações, certo? Quando eu estiver dando o exemplo mais na frente, eu vou fazer isso aí passo a passo para vocês. E aí você vai encontrar, ó, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Observe que esse 5 vai sair do radical, certo? E o 2 também vai sair do radical. E vai ficar 5 menos 2, que é igual a 3. Em processo geral, aqui nós temos o seguinte, ó, A vezes A e A vezes B. B vezes A e B vezes B, que vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Isso fazendo essa multiplicação aqui. Agora eu vou explicar aqui para vocês, passo a passo, como isso aqui se deu. Veja só. Quando eu multiplico A vezes A, nós vamos encontrar A ao quadrado, certo? Eu multipliquei esse com esse. Aí vem A vezes menos B, dá menos AB, certo? Agora, eu já multipliquei o A com o A, já multipliquei o A com A, certo? E já multipliquei o A com o B. Agora eu vou multiplicar o B com o A. B mais B vezes A vai dar mais AB, certo? E agora aqui, mais B vezes menos B dá menos B ao quadrado. Observe que esse aqui é positivo, é negativo, e esse aqui é positivo. Então, a gente vai eliminar esses dois, certo? E aí, nós vamos ficar com o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Mais na frente no exercício eu explico novamente isso aqui passo a passo, certo? Vamos para o quinto passo. Vamos lá. Quinto, qual é o fator racionalizante de 3 raiz quadrada de 5 menos 2? Bom, mesmo caso, a única coisa que alterou é esse 3 que está aqui multiplicando, certo? Mas sempre vai ser a mesma forma. E esse 3, veja só,
Quem é o fator racionalizante? O fator racionalizante de 3 raiz quadrada de 5 menos 2 é 3 raiz quadrada de 5 mais 2. O mesmo, só alterou novamente aqui o sinal, certo? Só alterou o sinal. É o mesmo caso. A diferença desse é que vem essa multiplicação antes. Então, essa multiplicação, ela vai junto. Certo, gente? Aí, veja só. Resolvendo aqui, nós vamos encontrar 3 raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Esse 3 elevado ao quadrado vai dar 9, certo? E 5 elevado ao quadrado, ó, vai dar 5, porque ele vai sair do radical, certo? Vai dar, deu, ó, 3 elevado ao quadrado, deu 9, aqui. E raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, vai dar só apenas o 5, vai sair do radical. Ó o sinal de multiplicar, certo? Que aqui tem o sinal de multiplicar. E aqui menos, repetiu o sinal de menos, 2 elevado ao quadrado dá 4. E vai ficar 45 menos 4, que é igual a 41. Então, desapareceu aí o radicando. Sempre o objetivo é desaparecer o radical, certo? E agora vamos em frente aqui. Vamos agora aqui a alguns exemplos de como a gente resolveu aqui. Veja bem. Veja bem, pessoal. Primeiro exemplo. Aí vem menos 6 sobre raiz quadrada de 2. A gente vai olhar para o denominador. É a racionalização de denominadores. Então, a gente quer eliminar esse radical daqui, ó. Eliminar o radical do denominador. Então, quem é o fator racionalizante? Nesse caso aqui, o fator racionalizante vai ser a própria raiz quadrada de 2, certo? Então, quando eu multipliquei, se eu já sei que o fator racionalizante é raiz quadrada de 2, então eu multipliquei o 6, certo? Multiplicado pela raiz quadrada de 2, que é o fator racionalizante. Olha o sinal de menos, no início eu repeti, né? E aqui nós temos raiz quadrada de 2 multiplicado pelo fator racionalizante. Então, tá aí a multiplicação, está formado aqui. Então, multipliquei em cima, no numerador, e embaixo no denominador. Repetir novamente o sinal. 6 vezes raiz quadrada de 2 vai dar 6 raiz quadrada de 2. Tem um sinal de multiplicar aqui, gente, que não precisa colocar, ok? E aqui nós temos raiz quadrada de 2. Aí eu poderia ter colocado aqui, ó, raiz quadrada de 2 vezes 2. Que vai dar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Certo, gente? Então, eu apenas pulei essa etapa aqui, né? Fui um pouco mais rápido aqui, certo? Que vai dar isso aqui. Então, menos, repetir aqui o sinal de menos. E aqui nós temos, repetir novamente o numerador. E raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é 2. E aqui a gente fez uma simplificação. Dividir aqui por 2 e dividir aqui também por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Olha o sinal de menos, sempre repetindo. E 2 dividido por 2 dá 1, que não precisa ser colocado aqui embaixo, certo? Então, a resposta fica desse jeito. Menos 3 raiz quadrada de 2. Vamos para o segundo caso aqui. Vamos para esse outro exemplo. Então, 5 sobre 3 raiz quadrada de 7. Então, olha o 3 está multiplicando com a raiz quadrada de 7. O 3 não precisa entrar como fator racionalizante. Só vai entrar 7. Deixa eu mudar aqui a cor para destacar mais. 7, raiz quadrada de 7 é o fator racionalizante. Multipliquei 5. Olha o sinal de multiplicar aqui. Aí vem 3 raiz quadrada de 7. Repetir aqui. Vezes raiz quadrada de 7, que é o fator racionalizante. Aí aqui nós temos 5 raiz quadrada de 7, que é a multiplicação desse com esse, certo? E a multiplicação desse daqui, da parte de baixo, vai ficar 3 raiz quadrada de 7 vezes 3. Dessa vez eu coloquei, não pulei essa etapa aqui. Eu coloquei agora, certinho aqui, certo? Então, 3 raiz quadrada de 7 vezes 7. Isso daqui é igual a quê? Vamos lá, repetir. Só fiz repetir o numerador, certo? E embaixo, aí eu fiz essa multiplicação. 7 vezes 7. Eu poderia colocar 49? Poderia, não tem problema nenhum. Mas para facilitar, para a gente entender que aqui, ó, que aqui tem um 2,
Aí eu coloco 7 elevado ao quadrado, porque eu já vejo que o 7 já está saindo do radical, certo? Eu já vejo que o 7 está saindo do radical. E aí o 7 saiu do radical aqui, ficou 3 vezes 7, que é igual a 21. O numerador eu sempre fui repetindo, ok? Então vamos lá, vamos para mais outro exemplo aqui. Olha só, aqui nós temos, exemplo C, 7 sobre 5 raiz quadrada de... Aliás, 7 sobre raiz quinta de 6 elevado ao cubo. Então, olha só, gente. Aqui, o fator racionalizante, você tem que dar um jeito de aqui ficar um 5. Por que tem que ficar o 5 aqui? Porque quando eu for ver, ele vai ser igual ao índice, que o índice aqui é 5. Então, eu tenho que multiplicar isso daqui por quem? Na multiplicação de potência de mesma base, se aqui fosse, eu iria multiplicar por quem? Por 6 elevado ao quadrado. Porque quando eu multiplico 6 ao cubo vezes 6 ao quadrado, eu repito a base e somo os expoentes. É por isso que o fator racionalizante vai ser quem? Vai ser raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. Tá aqui, certo? Tá aqui o quadrado. E isso eu vou multiplicar no numerador e também no denominador. Então, 7 multiplicado pela raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. E aqui eu repeti essa parte, ó, certo? E multipliquei pelo fator racionalizante. Então, ficou raiz quinta de 6 elevado ao cubo vezes raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. Muito bem. Aí aqui, ó, fiz aqui essa multiplicação, só fiz ele tirar o sinal de vezes daqui, certo? A gente sabe que existe. E no denominador, eu fiz a multiplicação. Já repeti a base, que é 6, ó, 6. Estou colocando tudo dentro do mesmo radical. Por que eu posso colocar dentro do mesmo radical? Porque o índice é 5 e 5 são iguais, certo? E aqui vai ficar raiz quinta de 6 elevado a 3 mais 2. Quem é 3 e quem é 2? São os expoentes dos radicandos, certo? 3 mais 2. E aí, repeti novamente aqui o numerador e no denominador fiz a soma. 3 mais 2 é igual a 5. E observe que ficou agora igual ao índice e o 6 vai sair do radical. Vai ficar desse jeito aqui. Se desse para simplificar o 7 com o 6, a gente simplificaria, mas não dá, fica assim mesmo. Ok, gente? Vamos lá, vamos para o último exemplo, o D. No exemplo D, veja só, nós temos 5 sobre 3 menos raiz quadrada de 2. Ok, muito bem. Vamos lá, que isso vai ser igual a quem? Vamos descobrir o fator racionalizante. Como eu disse a vocês, se tem dois termos, 3 menos raiz quadrada de 2, o fator racionalizante, eu vou inverter apenas o sinal do meio. Se aqui é subtração, eu vou colocar a adição. E vou multiplicar 5 multiplicado por 3 mais raiz quadrada de 2. Certo? Sobre quem? Eu repeti o primeiro, certo? Coloquei dentro do parênteses para entender que todos do primeiro vai ser multiplicado com todos do segundo, com o fator racionalizante. E multipliquei pelo fator racionalizante aqui, ok? A parte de cima do numerador, só fiz eliminar aqui a multiplicação, ela está aqui embutida, que não precisa ser colocado. E agora eu vou mostrar para vocês passo a passo como foi feita a multiplicação aqui. Olha só, 3 multiplicado por 3 vai dar 3 ao quadrado, certo? De novo, eu multipliquei o 3 com o 3. Agora eu vou multiplicar o 3 com mais raiz quadrada de 2. 3 multiplicado com mais raiz quadrada de 2 vai dar mais, porque os dois são positivos, 3 raiz quadrada de 2. Muito bem, certo? Pronto, o 3 eu já multipliquei com todos daqui. Agora eu vou para o menos raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 2 vezes 3, menos com mais vai dar menos, certo? E raiz quadrada de 2 vezes 3 dá 3 raiz quadrada de 2.
passo a passo, para vocês entenderem, ok? E agora, vou multiplicar menos raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2. Menos com mais, menos multiplicado por mais, vai dar menos. Está aqui o sinal negativo, certo? Está aqui o sinal negativo. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, a gente já está acostumado, já sabe que é raiz quadrada de 2 vezes 2, ou poderia colocar já raiz quadrada de 2 ao quadrado. Mas eu coloquei separadozinho aqui. Ok, gente? Deu para entender? Então, reveja essa parte devagarzinho, para até que vocês entendam como foi feita aí a multiplicação. Certo? Isso aqui, aí vamos lá. Continuando aqui. 5... repetir aqui, ó, só fiz repetir 5 multiplicado por 3 mais raiz quadrada de 2. E aqui, olha só o valor onde a gente chegou. Observe que mais 3 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2 são dois números iguais e sinais diferentes. Se a gente tá fazendo uma operação onde um número é positivo e o outro é negativo, certo? Aqui você vai dar zero. Certo, gente? É com a mesma coisa de eu dizer 3 menos 3. 3 menos 3 é 0. Então, o que é que a gente faz? Elimina esse com esse. Por que deu para eliminar? Porque um é positivo, o outro é negativo e são números iguais. Então, quem ficou? Ficou 3 elevado ao quadrado menos raiz quadrada de 2 vezes 2. Que aqui eu já fiz a multiplicação também. Repeti a base, são meus expoentes. Que aqui tem 1 mais 1, somando dá 2, certo? E aqui, continuando aqui, repetiu novamente o numerador, tá? Repetindo aqui, e agora eu resolvi 3 ao quadrado vai dar 9, e aqui o 2 saiu do radical, que deu 2, então 9 menos 2 é igual a 7, repeti aqui o numerador, e aí a gente vê o resultado final, certo, gente? Então, estou ficando por aqui. Revejam esse vídeo mais de uma vez, até que vocês entendam passo a passo como vocês vão racionalizar os denominadores de uma fração. O objetivo principal da racionalização é o que? Tirar o radical do denominador. Ok, gente? Um abraço e fiquem com Deus.